Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Oliveira, eu estou aqui com o Newton Costa. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Newton, saber quem que é essa pessoa, sua trajetória e falar um pouquinho que o Newton ele é candidato a diretor administrativo da multa das eleições 2023. Mas antes de falar disso, nós vamos conhecer melhor quem é o Newton. Oi, Newton, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Newton, hoje nós estamos aqui nesse lugar todo estruturado, preparado para te entrevistar, conhecer mais sobre você. Hoje trouxemos até a sua logomarca. Você gostou da sua logomarca, Linda, Newton? né? Ficou ótima. Tudo bem? Ficou, isso é muito bom. Todo mundo tem uma marca pessoal e o Newton aqui tem, além da pessoa dele, ele trouxe a marca dele. Vamos falar um pouquinho sobre quem é você, sua trajetória. E eu gostaria que você começasse numa boa, né, tranquilo, falando sobre a sua história pessoal. Ok, vamos lá. Bom, eu me considero um paranaense de criação, né? Todo, apesar de ter nascido em São Paulo, mas eu sempre falo assim, eu fui nascer de enxerido em São Paulo. Você só nasceu, né, É, Newton? Ele já o- contou isso, ele só nasceu, gente. meus pais são de Porecatu, vieram de Porecatu, né? São do estado de São Paulo, da capital, na realidade. Vieram para Londrina, meu pai primeiro, depois ele acabou indo trabalhar em Porecatu, daí minha mãe veio na sequência, eles casaram, minha mãe veio. Eu tenho dois irmãos mais velhos que nasceram em Porecatu, mas o espertão aqui aproveitou que todo final de ano a gente ia para passar o Natal, Ano Novo na casa dos meus avós maternos. Eu aproveitei e nasci em São Paulo. Mas voltei, fui criado em Porecatu, sou um pé vermelho de nascença, de criação e tudo, né? É, fiz toda a minha parte, estudei toda a minha infância e juventude lá em Porecatu. Vim para Londrina para fazer cursinho, prestei vestibular, passei em Bauru, fui fazer engenharia elétrica lá em Bauru. Me formei, depois voltei para Londrina, prestei concurso para a Copel, passei, comecei a trabalhar na Copel. Daí veio o casamento, tive 3 filhos, né? O Vitor Hugo, o Gustavo e a Natália. Na Copel, é, eu trabalhei, entrei como engenheiro de campo, trabalhando com linha de transmissão. Depois, na sequência, até eu sempre brinco que, na época, o engenheiro recém-contratado, ele ia para a CIPA. O pessoal não gostava muito de CIPA, né? Que era é, a questão mais relacionada à segurança do trabalho, né? Mas como eu sempre fui uma pessoa bastante interessada, assim, o técnico de segurança, o Sebastião Macedo, que é um cara que assim sempre me ajudou bastante, ele até me orientou no sentido do seguinte: Nilton, por que você não faz um curso de engenharia de segurança do trabalho? Tá tendo na UEL, começou agora, tal. E aí eu fui fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho. Gostei da matéria, gostei da área, me dediquei bastante. Já na sequência, o professor Paulinho, que era o coordenador do curso, ele me convidou para ministrar uma das matérias. E lá eu estou até hoje trabalhando com os alunos, né, procurando, incentivando que a segurança do trabalho é uma matéria assim, bastante interessante. Né? Eu costumo dizer o seguinte: o profissional da área de segurança do trabalho, tanto o técnico quanto o engenheiro de segurança do trabalho, eles são assim, tipo um pastor, um padre para quem está trabalhando. Né? Enquanto o pastor, o padre, eles estão cuidando da questão espiritual, os profissionais da área de segurança cuidam da questão física. Nós não queremos que ninguém volte para casa diferente do que veio, né? Ele tem que voltar para sua Entendi. família do jeito que ele veio trabalhar. Se ele veio inteirinho, ele tem que voltar inteirinho, Entendi. né?
E é isso que nos atrai, sabe? Que chama bastante atenção para quem trabalha na área de segurança do trabalho. Eu penso que muitas empresas, muitas pessoas, na verdade, não visualizam essa importância, o quanto isso é necessário, né? E às vezes nem percebe que existem tantas pessoas cuidando delas, Exatamente. né? Dentro de uma indústria grande, de uma empresa onde ali tem geralmente produção industrial, tem que ter muito, muito cuidado e valorizar esses profissionais que lá estão. Mas, Newton, nós vamos voltar nessa parte da segurança do trabalho que eu acho fundamental. Mas vamos voltar um pouquinho lá em Porecatu? Vamos? O Newton tempo bom. Já foi para Londrina rapidinho, fez a faculdade, já quis falar um pouquinho já de toda essa formação importante. Mas lá em Porecatu, você comentou comigo que com 14 anos você começou a trabalhar, é isso? Na realidade, assim, com 10 anos, o meu pai trabalhava no banco, era gerente de um banco, e daí esse banco foi incorporado por um outro banco. Uhum. Então, meu pai, o que ele fez? Ele comprou uma escola de datilografia, uma casa lotérica, para poder ter o sustento da família, né? E aí, o que acontece? Fui ser professor da escola de datilografia. Você já sabia datilografar? Aprendi. Aprendi, entendi. né? Tinha escola, tinha que aprender. Aprendi, datilografava super bem, né? Criança nova, quando tem a oportunidade, tinha lá as máquinas todas. Então, aprendi. Foi fácil aprender, né? E o meu pai também tinha casa lotérica. Então, naquela época, tinha que furar cartão, tinha que trazer aqui para Londrina para poder levar para Curitiba, porque não tinha internet, não tinha essa facilidade. Muito, muito manual, né? Era tudo manual. Nossa. Então, eu sempre fiquei com meu pai nesse trabalho, né? E carregando os jogos do pessoal para lá e para cá, para dar certo. Para dar certo, Porecatu ganhar. Torcendo, né? Trabalhando e tal. Essa foi uma boa parte. Eu sempre fui bastante ativo, sempre gostei muito de atividade. Então, eu participava também dos jogos internos que acontecia lá em Porecatu, né? Os jogos da primavera, de inverno. Era muito forte, né? Esses jogos, essas era uma festa da cidade, campeonatos, né? Dentro das cidades. Eu me lembro também. Daí eu participava jogando basquete, vôlei, handebol, futebol de salão. Sempre estava junto com a turma, né? E herdei do meu pai essa vocação de estar trabalhando em prol das pessoas e nos clubes, né? Em associações. Então, lá eu criei um clubinho de futebol, de salão para criança. Comecei a ministrar aula de física e matemática, que foi uma matéria que eu me dei bem. Você gosta, então, dessa área de exatos? Sempre se deu bem? Eu tive uma boa influência, vamos dizer assim, né? Eu tive lá o professor Amaral, que era uma pessoa assim, muito... gostava da matéria, ele sabia muito, né? Ele era muito inteligente. E eu consegui, com isso daí, entender a matéria. Aprendi. E, resumo, comecei ali a dar aulas de matemática e física. Foi bem na época que foi começou a construção da usina Capivara, então tinha muita gente na cidade, as escolas ficaram cheias, né, por causa dos filhos dos barrageiros. E daí muita gente com dificuldade na matéria procurava o professor Amaral, e o professor Amaral ele fazia assim, quem tinha uma dificuldade um pouco maior, ele pegava para ele explicar, né? Agora, quem tinha uma dificuldade mais simples, que era uma questão mais de assim, resolver exercício, alguma coisa nesse sentido, ele mandava para mim. Então, ali que eu comecei a entrar também na questão do magistério, vamos dizer assim. Nossa, rapidinho. Bem novo já era professor, então. Até que eu cheguei para o Amaral e falei assim, professor, descobriu que eu vou ser professor de matemática. Daí ele falou, você tá louco? De jeito nenhum, Newton, você vai ser engenheiro. Porque estava construindo a usina Capivara, ele tinha muitos alunos que eram filhos de engenheiros,
E ele falava, professor ganha muito pouco, né? O engenheiro ganha bastante, ainda mais esse pessoal de usina que está construindo barragens. Então você vai ser engenheiro e eletricista, porque é a moda do momento é ser engenheiro eletricista. Então você vai ser engenheiro eletricista. Pronto. Então ele foi uma pessoa que influenciou, né? Positivamente. Positivamente. E fez com que você buscasse essa formação de engenharia, certo? Exatamente. Então tá. Aí isso passou sua adolescência, você veio fazer cursinho, fez cursinho aqui na cidade de Londrina, prestou vestibular, passou, fez o curso, foi feliz no curso? Fui, não tive dificuldade, né? Porque por ser exata, ser uma matéria assim que eu gostava, foi tranquilo. A faculdade não tive dificuldades. Daí voltou. Voltei para Londrina. Logo, naquela época existiam muitos concursos públicos, né? E escolheu a Copel. Acabei escolhendo a Copel. Ali tem até uma situação, né? Quando a gente estava terminando o curso de engenharia em Bauru, no último ano, já no final do ano, praticamente formado, tal, né? Nós começamos a receber algumas visitas na faculdade, assim, de empresas que estavam necessitando de mão de obra. Daí nós recebemos uma visita do CREA São Paulo, tinha uma pessoa que representava o CREA São Paulo e uma que representava a Mútua São Paulo. E isso me chamou a atenção, né? Que quando lá na faculdade. Na faculdade. Que bacana. Quando esse rapaz da Mútua veio dizer da existência dessa caixa de assistência ao profissional, né? Eu achei interessante, porque a gente é recém-formado, de uma família humilde. Como que você vai começar a ter a sua profissão e sair do ponto de vista assim como um profissional autônomo, né? Não tinha como, a gente tinha que sair como empregado, começar a vida como empregado, para depois a gente sair como autônomo, né? Entendi. Mas ele tinha lá assistência médica, hospitalar, algumas coisas que nem sempre a gente consegue também numa empresa como empregado, né? Uhum. Eu hoje não posso reclamar, porque a Copel tem um dos melhores planos de saúde que a gente sempre conhece. Deu benefícios, né? Mas eu não imaginava que eu ia entrar na Copel no meu último ano, né? Uhum. Não tinha essa noção. E aí que eu tive o meu primeiro contato com a Mútua, né? Entendi, bacana. Então tá, saímos lá, né? Falamos aqui sobre o Newton desde de criança, filho da dona Edna e do Seu Nelson Costa. Seu Nelson Costa. E agora vamos falar um pouquinho então de toda essa trajetória. Você se formou e depois, Newton, conta um pouquinho aí. Daí quando eu vim para Londrina, no último ano eu fiz um estágio até na empresa MSE, que está aqui hoje, do Luiz Moacir Spagnolo, né? Ela na época não estava? Não, ela era daqui de Londrina, nasceu aqui e hoje é uma grande empresa, né? Certo. Mas eu fiz estágio com projetos e tal, até prestar o concurso e entrar para a Copel. Quando eu entrei na Copel, a Copel sempre tem uma formação, nós temos um clube também, que é o Quilowatt Sport Clube. Como eu participava ativamente dos jogos, tal, então ia muito no clube. Acabei sendo presidente por algumas gestões no clube. Ali, na primeira gestão, nós tivemos... O pessoal estava construindo uma cancha de bolão, a gestão anterior. Nós finalizamos, né, a cancha de bolão e demos início ao ginásio do esporte, que está lá até hoje. Fizemos um projeto para revitalizar o clube, melhorar o campo de futebol, que sempre foi o chamariz, né, o atrativo maior. Fizemos várias festas, assim, fogo no chão, bailes. Uma associação bem ativa, né? Era uma associação bastante ativa. Participamos dos Jogos de Inverno aqui de Londrina. Tivemos bastante trabalho ali no clube. E ali a gente começou a ter uma interação com
outras pessoas também de outras cidades, outros copelianos, né? Que nós nos denominamos copelianos, né? Ah, os copelianos. Nos jogos, a gente tinha os jogos internos da Copel, daí ia a Regional Londrina, jogava contra a Regional de Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba. E aí eu consegui ter, assim, consegui chegar mais próximo do pessoal de outras cidades e de outras regiões além de Londrina. Ali, depois a Copel começou a trabalhar a questão de participação de lucros e resultados. Foi montada uma comissão. Essa comissão era formada por representante dos empregados, representante da empresa. Eu fui eleito pela Regional Londrina como representante dos empregados. Bacana. Daí fizemos um trabalho muito bonito, inicial, não existia nada para se ter uma base para como que vamos distribuir lucros e resultados, como que uma empresa faz isso. Daí nós estudamos, eu acabei sendo o coordenador dessa comissão, conseguimos montar todo esse trabalho. Depois, com esse trabalho, nós saímos a campo para explicar para os funcionários que nós era tínhamos... uma coisa nova, né? Exatamente. Nós tínhamos metas a serem cumpridas, a Copel tinha metas a serem cumpridas. E se a gente atingisse as metas, nós teríamos uma participação dos lucros, né? Daí a coisa acabou evoluindo e eu acabei indo para o Conselho de Administração da Copel como representante dos empregados. Também, né? Acabei sendo eleito. Então, esse acesso às pessoas sempre foi presente, né? Esse envolvimento de uma forma ou de outra para trazer benefícios, para defender, né? E para inovar, seja para o funcionário ou para o associativismo, né? Você já, desde lá do início, né, na carreira, já fez parte aí da tua vida. Sempre. Né? Entendi. Sempre. A gente sempre estava muito ligado. O esporte traz isso, né? Traz, é verdade. O esporte traz essas coisas. Traz coisa boa. A gente acaba fazendo muitas amizades, a gente acaba se ligando, se envolvendo. E daí você começa a conhecer também quais são as necessidades, né? De cada pessoa, de cada região. Londrina tem um tipo de problema, Curitiba outro. Daí o pessoal de usinas tinha outro tipo de problema, porque o pessoal ficava lá na usina, trabalhando dentro de uma usina. Não é uma cidade onde que tem todo o recurso de uma cidade. Verdade. Né? O pessoal fica meio confinado. Então, a gente conseguiu, aí, através do esporte, ter essa interação. Você também, nesse período, ele era perito trabalhista. Daí Londrina, nós tivemos... Cambé e Rolante. Daí nós tivemos uma outra situação. Eu estava dando aula já para o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Daí teve aquela ideia de privatização no governo Lerner, né? Era para a Copel ser privatizada. Acabou sendo agora no governo do Ratinho. Recentemente. Mas não aconteceu no governo Lerner por causa das Torres Gêmeas, que foi bem na época que os aviõezinhos lá pegaram as Torres Gêmeas. E aí o dinheiro sumiu. 2011. Isso. Por que o dinheiro sumiu? Por conta do acontecido lá nas Torres Gêmeas. Lá nas Torres Gêmeas, muitos empresários, né, investidores, entendi. tinham escritório ali. Daí o pessoal segurou, né? Segurou. Não digo que quebrou, mas no momento não era adequado para investimentos. Para fazer investimento, né? Entendi. E nesta época, então, eu comecei a pensar o que fazer e uma das alternativas que apareceu foi montar uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho. Eu montei a minha empresa, na época era a Conseg, daí comecei a achei esse nicho, que era a perícia trabalhista, e comecei a fazer perícia. Comecei aqui em Londrina, primeiro. Depois eu fui chamado para ministrar aula em Maringá, né, com
coordenador do curso de Maringá. Daí fui para Maringá, Londrina, Rolândia, e não pude, não tinha perna, né? Porque eu optei em permanecer na Copel por mais um período, até conseguir a aposentadoria, do que sair para o mercado, né? Era só né, fazer a parte sua, Isso. né? Então você era perito, mas trabalhava na Copel. Isso. Envolvido com as associações, certo? Daí tinha que achar um jeito de trabalhar com tudo isso, né? Então não tinha muito tempo. Fora isso, tinha a parte que você é ainda professor. Então, nisso foi entrando as aulas também, né? Isso. Nessas faculdades. Fala um pouquinho dessas faculdades, os cursos que você atua. Não, eu trabalho mais com pós-graduação. O meu sonho mesmo era ser professor de matemática, né? Matemática, física e tal. Só que com o passar do tempo, eu vejo assim, mudou muito a sala de aula. Eu acho que eu vou ter muita dificuldade com os alunos atuais por uma questão de obediência, respeito. O comportamento. Sim. Então eu fui para pós-graduação. Que é uma pessoa mais madura, ela já sabe o que quer, entendi. E eu ministro, então eu participo tanto na UEL, na UTF-PR, na UEM, eu fui para Cascavel, na FAG, dei aula lá também, mas sempre na pós-graduação. E daí você dá a aula da parte de perícia, segurança, proteção de máquinas, né? Proteção em máquinas, equipamentos. Eu falo muito também dos riscos com eletricidade por conta da minha formação, né? E da experiência que eu tenho, que eu tive com a Copel. E a questão das perícias, laudos ambientais e perícias trabalhistas. Né? Bacana. Medições de poeira, ruído, essas coisas assim. Bacana. Essa é mais a minha pegada, vamos dizer assim. Certo. E vamos falar um pouquinho da parte onde você atuou lá no CREA mesmo, quando você foi coordenador em 2010. Fala um pouquinho disso. Isso daí também é bastante interessante, né? O que acontece? Uma coisa que nós não temos e precisamos melhorar é a relação do estudante com o Conselho Regional. Certo. O CREA. Poucas pessoas entendem o motivo de ter um CREA, principalmente os profissionais. Né? Já formados? Já formados. Eles têm dificuldade. Por que eu tenho que recolher uma ART? Por que eu tenho que pagar uma anuidade? Também quero saber, como consumidora, por que eu tenho que pagar uma ART? Então, é a forma que foi encontrada na época para se ter condições do CREA e do CONFE poder existir. Certo. Né? Qual que é a finalidade do CREA? Não é defender o profissional, é defender a comunidade. Agora, como que você defende a comunidade se você não consegue estar presente onde as obras acontecem? Entendi. Então, você tem que ter uma equipe de fiscalização, você tem que ter recursos. De onde que vem esse recurso? No recolhimento, então, dessa forma de ART. Da anuidade e ART. Se você pegar, por exemplo, os advogados, médicos, eles não têm ART, nem algo semelhante. Só que a anuidade deles é maior. Entendi. É uma forma, eu entendo até como mais democrática, porque o cara que não trabalha, que é recém-formado, que faz poucos projetos, ele recolhe pouca ART e no final do ano o que ele recolheu para o conselho é bem menor do que aquele que já está mais tempo, que já trabalha mais, que tem obras maiores. Então, quem ganha mais, recolhe mais. Quem ganha menos, recolhe menos. Certo. Tá? Essa é a ideia da ART. Eu também não entendia essa necessidade.
E na época, nós tínhamos por legislação, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. As empresas tinham que realizar esse programa. E era o engenheiro que tinha que montar esse programa, né? E que era o responsável técnico. E para isso, você tem um responsável técnico, você tem que recolher uma RT. E eu não recolhi a RT. O CREA me notificou, me multou por não ter recolhido essa RT. Eu questionei o CREA por que eu teria que recolher essa RT, sendo que, por exemplo, um médico do trabalho, que também tem essa mesma atribuição, não precisava recolher a RT, né? E até dizendo para o CREA que ele estava me onerando na minha concorrência, porque eu tinha que computar essa despesa, enquanto o médico não precisava computar. Daí, o fiscal, que na época me atendeu, falou, cara, você tem bastante argumento, fala bem, por que você não vai para o CREA para ser conselheiro? Porque é lá que se define essas coisas. Eu, infelizmente, só executo o que o pessoal define lá. Daí eu acabei virando conselheiro, conversando, eu tive pela comissão de participação dos lucros, o presidente do Sindicato dos Engenheiros participava, daí eu comentei isso com ele, levei esse assunto para que o sindicato tratasse dessa questão, daí ele me sugeriu que participasse do conselho. Legal, né? Isso lá em 2010. Isso, em 2012, que foi quando eu entrei. Ah, tá, né? Em 2012. Você ficou lá exercendo como conselheiro? Como conselheiro da Câmara de Elétrica. Né? Fiquei 3 anos. E foi bom? Né? Sim, é uma boa experiência. Né? É uma atividade não remunerada, mas que você entende como que as coisas acontecem, né? E tem uma oportunidade de fazer a diferença. Bacana. Já que a gente entrou no assunto do CREA, acho que é bacana, porque assim, hoje o Newton ele está candidato a diretor administrativo da Multa 2023, hoje, né? Para chegar até aqui, ele já passou por muitas associações, já trabalhou muito, já entendeu sobre várias necessidades dos engenheiros, dos agrônomos e dos geociência. Então, antes da gente entrar no assunto, quais são suas propostas, né? Como diretor, quais os seus objetivos, vamos falar um pouquinho do porquê do CREA. Você estava me explicando, é algo regulamentado, existe uma lei que protege, e isso é muito bacana para que não só, né, reforçando quem os próprios engenheiros e os agrônomos e os geociências, hoje eles sabem do porquê isso existe, mas a sociedade como um todo, às vezes, ela tem essa dificuldade desse entendimento, e eu acho importante que as pessoas saibam o porquê que isso existe. O CREA, o CREA não, né? Vamos dizer assim, a engenharia, a arquitetura, a agronomia, as geociências são uma das poucas profissões regulamentadas. Existe uma lei. Os engenheiros, eles existem porque tem uma lei que diz, tem a engenharia, né? Regulamentou essa profissão, não que tenha engenharia, a engenharia existia, mas que regulamentou. Quem que faz essa regulamentação? É o CREA. Só que o CREA é um conselho regional, cada estado tem um. Certo. E quem que controla, né? Eu estou fazendo um trabalho aqui no Paraná, daí eu vou fazer o mesmo projeto no estado de São Paulo. Daí a regra lá é diferente? Não pode, né? O que acontece aqui, o que eu sou limitado para fazer aqui, eu tenho que ser limitado para fazer lá também. O que eu posso fazer lá, em São Paulo, Minas Gerais, eu posso fazer estados. Né? Quem regulamenta tudo sua isso? Formação. Se eu tenho a minha formação, quero atuar, mas de uma forma regulamentada. Até porque é uma profissão, né, para as pessoas entenderem, uma profissão que envolve riscos. A vida. Aonde envolve risco, nós temos que ter lei regulamentar. Exatamente. Isso mesmo, assim como o médico
envolve risco, ele também tem, né, toda a lei ali para ele. Exatamente. Certo? E quem que é essa figura? Essa figura é o CONFEA, que é o Conselho Federal. Federal. CONFEA. Certo? CONFEA. Então, nós temos o CONFEA, pensando assim numa hierarquia, né? CONFEA, CREAS. CREAS. E esta lei também criou uma caixa de assistência aos profissionais, que chama-se mútua. Mútua. Por que mútua? Mútua é Que é mútuo. para dar um tratamento igualitário, né? E Entendi. mútuo para todo mundo. Legal. Né? E essa ART que a gente estava falando, uma parcela do recolhimento da ART vai para a mútua. Para dar os benefícios. Para poder dar os subsídios. Os subsídios, né, os benefícios e fazer o trabalho assistencial, que é um dos papéis principais da mútua, que é o principal papel da mútua na realidade. Né? Dá exemplos. Olha, por exemplo, você precisa comprar um equipamento, um carro, um drone, um notebook. Recém-formado, estou começando a trabalhar, estou começando a sair no mercado, ou eu estou precisando agora. Como que eu faço? Né? A gente tem a opção de ir no banco, financiar um carro, tem a opção de fazer um consórcio, mas a mútua também oferece essa opção para você. Entendi. E com juros bem baixos, né? Porque é para isso que ela está ali. Então tem o benefício que você pode comprar equipamentos, que é o Equipabem, você tem o benefício de saúde, você tem o benefício... O de saúde seria como se fosse um plano? Seria um financiamento para alguma... Tratamento? Para algum tratamento de urgência. Certo. Né? Mas você também tem o plano de saúde, você tem uma possibilidade de uma aposentadoria privada, tem o Tecnoprev, que você pode... você vai recolhendo ao longo dos seus anos de trabalho e lá na frente você acaba se aposentando. Bacana. Né? Então ela tem uma série de benefícios e esses benefícios são gerenciados pelo Estado. Né? Cada Estado tem essa sua atribuição, uma das suas atribuições é gerenciar esses recursos desta forma. E a mútua, assim como temos o CONFEA, que gere os CREAS, nós temos também uma diretoria nacional, lá em Brasília, junto com o CONFEA, que também gerencia as mútuas regionais. Bacana. Né? E eu estou saindo candidato aí a diretor administrativo da Mútua Paraná. Bacana. Pode realmente olhar para a câmera e falar, porque assim... Então, nós temos, né, alguns cargos que serão eleitos no dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro. Fala sobre esses cargos e em qual que você está candidato. Em 17 de novembro, nós temos aí a eleição para o presidente do CONFEA, que seria a nível nacional, a presidente dos CREAS, né, os CREAS regionais. Então, o Paraná vai estar elegendo o seu presidente. E da mútua. A mútua são 3 diretores. Nós temos o diretor-geral, o diretor administrativo e o diretor financeiro. O diretor-geral e o diretor administrativo todos os profissionais que estão em dia com o CREA, né, que têm o seu registro e estão em dia com o CREA, eles estão habilitados a votar. Já o diretor financeiro, os conselheiros do CREA que vão votar, né, nos candidatos. Então, como eu sou candidato a diretor administrativo, todos os profissionais que são registrados, que estão habilitados lá no CREA e que estão em dia vão poder estar elegendo diretor administrativo. E quem não está em dia, ele tem até que data para regulamentar isso? Nós temos ainda até o dia 18 agora de outubro, tá, né, para colocar toda a nossa situação em dia. Não é só a questão de estar com a anuidade em dia e tal.
é necessário também atualizar o cadastro. Porque, como este ano vai ser o primeiro ano que a eleição será online, você não vai precisar sair, ir para algum lugar para votar, colocar a sua cédula na urna. Não. Você vai votar da sua casa, do seu computador, do seu notebook, do seu celular, fácil, né? Você vai poder votar. Só que para isso você tem que estar cadastrado, tem que estar com o seu cadastro em dia. E tudo isso também, esse ajuste cadastral é tudo virtual também. Tudo virtual. Só entrar lá no Vote Confam, é isso? Isto. Você entra no site lá do CREA, né? E siga lá nas eleições 2023, daí você vai seguindo passo a passo e vai atualizar o seu cadastro. Nós vamos estar divulgando no meu Instagram também o passo a passo. Vamos, isso é uma boa. Né, eu acho que seria interessante o pessoal estar acompanhando. Então, todos os engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, que mais? Agrimensores, vamos ajustar, arrumar, deixar o seu cadastro tudo certinho para que no dia 17 de novembro vocês possam votar para esses cargos, né? Cargos importantes pessoas que vão trazer melhorias e benefícios para vocês, isso é de interesse de todos vocês. E aqui nós temos, né, o candidato Newton Costa, diretor administrativo, e eu fico muito feliz de apresentá-lo e falar dele, porque eu vejo assim, o quanto ele gosta desse assunto, o quanto ele defende, o quanto ele já tem de experiência. Então, é uma pessoa assim, que ele tem total liberdade, experiência, confiança, estará lá, né? Estará aqui, mas lá, defendendo e protegendo aí os seus interesses. E vamos entrar um pouquinho nas suas propostas. Tá. Eu tenho a minha colinha, você sabe de cor, né, Newton? Aqui, ó, as suas propostas. Mas eu sei explicar bem, né? Por quê? Acontece assim, é comum o pessoal falar assim, não, porque eu vou fazer, porque eu isso, eu aquilo. Eu não faz nada, né? Sozinho, não. Não. A diretoria, né? Nós vamos melhorar o que a diretoria não fez, nós vamos fazer, aquela coisa. E muito também nunca desmerecer o que já foi feito, porque se estamos aqui, né? Porque muitos, eu participo de associação, você me desculpe, mas eu vejo assim, o quanto o legado é fundamental para que as associações, elas continuem, elas perpetuem, elas cresçam. Porque sem a força de vontade dessas pessoas lá atrás, de defender, de lutar pelos direitos, né, das pessoas, não existiriam. Então, obrigado, gratidão por tudo que já foi feito. E daqui para frente, o que eu posso cooperar e melhorar. Né? Na realidade, é assim que eu montei as minhas propostas. Né? Certo. A primeira questão que eu vejo nós seremos em 3 diretores. Certo, porque é o geral, o administrativo e o financeiro, certo? Nós temos que trabalhar junto. Senão a coisa tende a não fluir muito bem. Certo? E isso daí essa diretoria faz muito bem. Bacana. A atual diretoria, eles trabalham, já não é a primeira, né? A anterior que antecedeu a eles também. Eles têm assim uma sintonia muito grande, muito boa. Acho que é a palavra correta. E isso flui. Faz com que a coisa ande. E dê resultado. E eu pretendo, junto com os outros 2 diretores, trabalhar dentro dessa sintonia. Bacana. Pegando como exemplo o que eles fizeram de bom. Eles aumentaram o número de associados, que é importante, né? Mas, por exemplo, no caso dos associados, que é uma das minhas propostas, como eu tive lá atrás a experiência de ter recebido alguém da mútua na faculdade, eu pretendo também voltar a exercer. A ver isso, porque quando eu cheguei aqui no Paraná, que eu me formei em São Paulo, mas eu não me registrei, o meu registro do CREA é do Paraná. Certo. Como a minha família é do Paraná, eu catei o meu diploma, vim para o Paraná e me registrei aqui. Certo. E eu gostaria de ter me filiado à mútua logo no início.
Mas como a sede é Curitiba, naquela época não tinha internet, era mais difícil, né? Eu estou falando disso, né, 2000, né? 2000. Um pouquinho antes até. 98, 99 ali. Então, a gente não tinha essa condição. Eu vim a ter essa condição em 2007, quando eu estava na Copel, trabalhando na comissão. Super atuando, né? E daí eu tive essa possibilidade. Entendi. De me filiar. Então, eu me filiei na Mútua dia 13 de setembro de 2007. Certo. Né? E a Mútua, o trabalho de todos os antigos diretores, acabava sendo mais junto às associações. Eles trouxeram para o interior, mas junto às associações. Nunca a gente... Não que nunca, né? Talvez tenha acontecido, mas não sei qual motivo não tenha dado continuidade, nas universidades. E também a gente vê que dá ainda para melhorar a atuação da Mútua dentro das associações, das entidades de classe, né? Aqui nós temos a nossa associação, a Sengeste, nós temos os agrônomos, a Associação dos Agrônomos de Londrina, nós temos o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, né? Então, essas associações, essas entidades de classe, elas também têm condições de colaborar com a Mútua, mas no sentido de trazer a Mútua mais próximo aos profissionais. Eu entendi. Tá? Então, essa é uma das propostas, assim, super bacana. A minha primeira, por conta da experiência que eu tive. Ir lá na fonte, lá no início. Ir lá no início, vamos conversar e tal. Né? Bacana. Também eu tenho a proposta de... Porque uma das formas que a Mútua tem para melhorar o profissional, né, de trazer... Não é só dar dinheiro para ele comprar o equipamento. Hoje nós estamos vivendo uma tecnologia que está mudando diretamente, uma rapidez tremenda. A gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento, né? E, às vezes, a gente tem que sair daqui de Londrina para ir para São Paulo, para ir para outro local, para buscar essa informação. E, às vezes, as associações conseguem até o profissional, mas tem dificuldade para bancar esse profissional. E isso também é uma das funções da Mútua. Ela poder pagar uma passagem aérea, às vezes até uma parte dos honorários. E trazer esse profissional. E dar capacitação. Exatamente. Trazer a tecnologia, ensinar, né, promover o que tem de novidade. Porque eu imagino, é um segmento que é totalmente atingido pela tecnologia. Sim. Né? Agronomia, arquitetura, engenharia, enfim, é demais. Então, e aí, o que está acontecendo? O que eu acho, né, que eu vejo? Que por mais que o pessoal fez o trabalho de fazer esse divulga, que o nome desse benefício chama-se Divulga Mútua. Divulga, né? Mútua. Acaba que as associações acabam não conseguindo pegar essa verba, até por uma questão de dificuldade na questão burocrática. Certo. Então, eu acredito que existe uma forma da gente facilitar isso. Hoje nós estamos num mundo virtual que tem como a gente facilitar esse trabalho para que as associações, principalmente as associações menores, né, que possa ter acesso a essa verba do Divulga Mútua. Uhum. Então, esse também é uma proposta que eu quero levar para os meus pares. Bacana. Né, para a gente estar discutindo e a gente estar trabalhando esta questão. Certo. Uma outra questão. Olha, Nilton, você falou que eu posso ter um benefício lá, que eu posso comprar um veículo. Tá, eu quero esse benefício. Existe toda uma questão burocrática, você tem que fazer comprovação de renda e etc., para você poder ter acesso a isso. E um dos problemas que a gente tem é dos autônomos. Quando você é empregado, você tem olerite, você comprova a sua renda.
Agora, para autônomo já existe uma certa dificuldade, uma burocracia um pouco maior. E hoje nós estamos vivendo um mundo de ter banco digital. Certo. Né? E você consegue fazer as coisas de uma maneira bem mais tranquila. Será que não tem um jeitinho da gente estar melhorando isso? Que não digo que está ruim, nem que está errado, mas que possa facilitar o acesso. A comprovação de renda. Comprovação de renda. Né? Hoje, para você ter acesso aos benefícios, você tem que ser filiado à mútua por 1 ano. Precisa de todo esse período para filiar. Né? Eu trabalho hoje também com energia solar e eu vejo que os bancos, que tem muitas fintechs, que a pessoa abre uma conta, daí mostra lá a sua capacidade financeira e o financiamento sai. O cara vai lá e compra a sua placa solar, seu sistema solar, e não precisa de carência. Por que uma carência tão grande que nem essa? Isso também dificulta. Acho importante ter uma carência, mas avaliar esse tempo, né? Exatamente. De repente, eu acho que nós podemos diminuir. Um tempo né? menor. E essa também é uma das minhas propostas para a gente estar trabalhando. Volto a dizer, com meus 2 futuros diretores, né? É esta questão, tá? E não adianta nada a gente estar falando de benefício e tal, se a gente não sai a campo para buscar benefícios. Né? Então me conta. Buscar parcerias. Quais seriam esses benefícios, essas parcerias? Então, hoje, por exemplo, não se tem mais condições de você ter um profissional que não domine razoavelmente uma língua, né? A inglês, por exemplo, tal. Escolas de inglês. A gente pode ter mais escolas ou mais cursos como benefício, né? Propor isso para o associado. Tratamento médico, hospitalar, odontológico. Né? A gente pode fazer alguns convênios com algumas empresas. Né? Então tem O mercado privado é doido para fazer parceria. Então, mas a gente tem uma coisa. Isso acontece nos grandes centros. Você sai para o interior, para as menores cidades, e veja a dificuldade que tem. Né? Mas não é que não tem ninguém interessado lá. Lógico que tem. É que não tem perna para todo mundo sair e lá fazer. Mas tem um jeitinho que eu acho que a gente tem condições de melhorar isso. Sim, buscar, né? Mapear quais seriam as empresas parceiras importantes, né? Quais seriam os segmentos. No caso, você falou escolas de línguas, plano profissionais odontológicos, de saúde e tantas outras coisas que rapidamente aí você mapeia e depois busca essas parcerias, né? E depois trabalhar a comunicação, isso. Né? Para divulgar, tanto para o associado quanto para o parceiro, né? Para ele queira também divulgar, né? Exatamente. No ponto de venda. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, né? Certo. Porque veja bem, hoje, aqui no celular, você tem o Clube de Benefício Mútuo. Se você sair, fizer uma pesquisa, quantos profissionais que tem o CREA que sabe, você vai ver que muitos ainda não têm. E aqui você pode alugar um carro com preço mais barato, você pode comprar uma passagem aérea. É comunicar, né? Vamos comunicar. Então, são benefícios que já existem, tá? Que estão na palma da sua mão, vamos dizer assim, né? Porque você pegou o celular, você consegue. Mas que eu acho que nós podemos melhorar essa divulgação. Entendi. Tá? Essa seria, assim, basicamente as minhas propostas. Não tem muita coisa para a gente falar em termos de escrever, né? 15, 20 itens. Não. Nós colocamos ali uma meia dúzia, mas tem uma que a gente conversou que eu achei super interessante, porque você fundou a associação fora da capital, né? Como você me explicou. Sempre temos todas as multas, a atuação nas capitais. Isso? No caso da segurança do trabalho, todo estado tem uma associação. Então vamos lá. Dos profissionais, né? Da segurança do trabalho. Dos engenheiros de segurança do trabalho. Todas as capitais, todos os estados têm. E estas... Aqui no Paraná, como que ela chama? Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança
do trabalho. Né? A APES. APES. E ela é uma instituição assim, antiga já e tem a sua sede em Curitiba. E todos os estados têm a mesma dificuldade, porque como que essa associação chega até o interior, certo? Levando benefícios para os engenheiros do interior. Exatamente. Tá. Antes, tudo bem, né? Até a gente podia pensar assim, a grande maioria das indústrias estão nas capitais. E tal. Mas isso mudou muito. Mas hoje não, tá tudo, né? Pelo contrário, né? Muitos indo para o interior. Você vê, né? a indústria agro toda no interior. No interior. Né? Você pega aqui os frigoríficos. Grandes frigoríficos no interior. Tudo no interior. Então, nós temos muitos profissionais no interior. E daí, visualizando isso, nós criamos uma associação. Isso foi em? A Sengest, né? A Sengest, ela nasceu em 2012. A Sengest, 2013. 13, isso. Fundação da. Na realidade, assim, nós começamos a nos reunir em 2012. Entendi. A ata tal, 2013, né? Regimento e fundou em 2013. 2013. E aí nós conseguimos... 10 anos. Sim, fizemos 10 anos. Daí nós conseguimos, então, a nível nacional, a Sengest é a primeira associação no interior do estado e que tem um conselheiro. Olha que bacana, dentro gente. Do CREA, né? E o Nilton participou dessa fundação, dessa associação, porque lá atrás ele percebeu essa necessidade juntamente com seus pares, né? Juntamente com esse grupo. E hoje, já completando 10 anos, e dentro das propostas, ele tem esse benefício que ele quer falar. Vamos lá. Pegando esta experiência de interiorizar a associação, nós também estamos querendo fazer um trabalho semelhante a esse. Não vamos querer criar uma mútua no interior do estado. De maneira alguma. A multa ela é a multa. Né? Até nem tem essa condição, porque a mútua segue uma legislação. Isso, esse é do segurança do trabalho. Mas a ideia é a gente pegar essa experiência e estar também interiorizando os benefícios da mútua. Essa é a ideia, né? Por conta dessa experiência que nós tivemos. Uhum. E veja que a nossa experiência com a Sengest está sendo tão boa que quando nós conseguimos divulgar isso na Câmara Nacional, todos os estados estão providenciando criar outras câmaras para elevar essa ideia e dar essa oportunidade aos profissionais que estão no interior também de obter informações, de poder se associar e ter todo o benefício que tem uma associação. A gente sempre fala, sozinho nós somos fortes, mas juntos invencíveis, né? Entendi. Então essa é a ideia. A gente tem que estar junto. Bacana, super bacana. Nilton, estamos aí indo pro final, né? Mas eu gostaria assim que você falasse um pouquinho. Hoje o Nilton, lá no início, ele falou que ele veio para Londrina, ele casou, ele teve 3 filhos, né? Hoje ele é avô. E conta um pouquinho dessa parte de pai, avô. É uma coisa legal, bacana, né? A gente sofre um pouco porque o pai acaba vivendo mais o trabalho do que a casa, né? A gente fica isso aquela coisa de né? Prover, você fez tanta coisa, como que você cuidou dos... Alguém aqui foi para a área exata, engenheiro, alguma coisa? Eu tenho o segundo, que é da área exata, que tem uma facilidade grande com cálculo também, né? Ele é agrônomo. Ai, que bacana. Daí, o mais velho, ele está aí como microempresário, tentando trabalhar na área de logística, entrega e tal. E a mais nova, que é a minha filha, ainda está estudando, né? Ela está ali, começou com letras, já foi para história e acha que o métier dela mesmo é psicologia, né? Está se encontrando, como qualquer um dessa geração. Mas aí esse agrônomo, ele casou-se com uma psicóloga, né, uma menina espetacular, que me deu 2 netas,
maravilhosas. Tenho a Dandara, que é uma menina especial, de uma inteligência ímpar, né, bastante amorosa. E tem a Yuna, que é a espeto, né? Puxou pro pai, que puxou pro avô, e assim vai. Ei, Yuna. Yuna fazendo história lá desde cedo. É energia pura, graças a Deus, né? E eu penso assim, hoje, né, Nilton, você está aposentado da Copel, que eu acho que era algo que te tomava um grande tempo e uma grande energia, né? Afinal, ali seu horário comercial era dentro da Copel. E hoje, aposentado, você tem essa disponibilidade, né? Eu vejo assim que para assumir um cargo como diretor administrativo, né, de um cargo a nível Paraná, tem que ter essa disponibilidade, certo? Sim. Ainda mais para a gente conseguir implantar essas propostas que a gente está querendo. A grande vantagem que eu vejo no meu caso é que muitas etapas eu já passei. Por conta da criação da Sengeste, por conta de ter participado de outros conselhos. Eu não fui conselheiro só do CREA, né? Eu fui conselheiro da Copel, eu fui conselheiro dos consumidores aqui da nossa Sercontel, eu estou conselheiro da Coab, né? Sempre a gente trabalhando na questão de trazer benefícios para a comunidade, né? Então a gente já trilhou alguns caminhos e já sabe aonde chegar, né? Quando eu fui diretor do Senge, que eu não comentei, mas quando eu entrei para o CREA, que eu fui convidado para ser conselheiro do CREA, eu também fui convidado a ser diretor do Sindicato dos Engenheiros aqui da Regional Londrina. Bacana. E aí nós desenvolvemos dentro das faculdades um grupo chamado Senge Jovem. E fizemos alguns eventos com essa turma, né? A gente olha assim e fala, pô, mas essa molecada, se a gente depender dessa molecada, eles não querem nada com nada, só é videogame, é só isso. Tem que... Mas eu digo para você, nós tivemos 2 ou 3 anos que nós fizemos eventos e essa molecada deu show. Sim. Deu show. O jovem, por isso que eu achei legal uma das suas propostas. O jovem, na verdade, ele precisa ser instigado, ele precisa ser provocado. A partir do momento que ele vê um convite, ele vê uma oportunidade, ele tem sim interesse, mas precisa chegar até ele. Mas nós tivemos assim uma experiência linda, não? O pessoal que trabalha com foguetes, o pessoal que trabalha na mecânica de Cornélio Procópio, que desenvolve carro, estudos, né? Engenharia mecânica. Nós trouxemos palestras com pessoas de Itaipu para falar de eletricidade. Nós temos aqui na nossa cidade o biogerador de eletricidade, que foi fazer uma apresentação maravilhosa para essa meninada. Olha, nós tivemos... Você precisa de ver que coisa linda. Então, a gente entende e a gente vê essa possibilidade, entendeu? De você estar levando lá na faculdade. E aí, eu digo para você, como que nós entramos na faculdade? Nós entramos com os alunos, nós tivemos contato com os reitores, com os coordenadores de curso, entendeu? Então, por isso que eu digo, a gente já tem essa expertise, a gente já tem essa experiência, a gente já sabe como fazer. Sabe o caminho. A gente já tem o caminho. A gente agora só precisa realmente assumir a cadeira. Para poder ter autonomia, né? Ter a possibilidade de possibilidade. Fazer isso. E trabalhar os outros 2 diretores também, porque, conforme eu digo, né, a gente tem que estar em sintonia. Essas são as propostas que eu vou levar para os outros diretores. Eu tenho certeza que eles querem coisa boa para o mutuário, né? Então... Sim, a partir do momento que você é candidato, que você está disponibilizando seu tempo, sua experiência, tudo aquilo que você conhece para isso, é porque você quer levar sempre o que é positivo, o que é bom. Com certeza, você e os outros diretores, que vão ser eleitos no dia 17 de novembro, vão poder aí permanecer por um
Quanto tempo que é de 3 anos. 3 anos Podendo se renovar por mais 3. crescendo, levando esses benefícios. Newton, é muito bacana, é um mundo novo, né, para mim em especial e para várias pessoas. Porque quem é do segmento, né, entende a linguagem e tudo isso envolvendo. Mas é muito bacana saber que existem pessoas, existem associações, existem CREA, existe multa que trabalha, né, para proteger, como você disse, o principal beneficiário de tudo isso é a sociedade, é a comunidade, porque a gente tem que ter regulamentação mesmo, a gente tem que estar protegido por lei, né? Construção é uma coisa muito séria, eletricidade é uma coisa muito séria, agronomia é uma coisa muito séria, e todas essas outras profissões que se envolvem dentro da CREA. Então, assim, eu fico feliz de saber que existe isso e que existem pessoas qualificadas, candidatas como você, para esses cargos. E me fale se você tem mais alguma coisa, quer deixar algum recado, né? Acho que agora é o momento de você realmente se colocar como candidato, para que a gente possa ter um corte bem bacana nesse podcast e disparar aí na rede social para que todas as pessoas te conheçam e votem no Newton, dia 17 de novembro, Newton Costa, diretor administrativo. Bom, o que eu posso dizer, o que eu quero colocar aqui para o pessoal é que a gente está trazendo toda essa experiência, né? Todo esse conhecimento que a gente já tem, a gente já passou por isso. Não é uma coisa que experiência. Não é uma coisa que a gente está, eu vou fazer, mas eu não sei como fazer. Não, eu já fiz. Eu já sei onde eu acertei, eu já sei onde eu errei, eu já sei o que eu posso melhorar, tá certo? E dizer que vocês podem confiar, e quem me conhece sabe que a gente vai atrás, a gente faz, a gente não fica só falando e propondo. A nossa proposta, ela é pequena, mas ela é possível de ser realizada. Não adianta a gente ficar inventando muita moda aí e depois, né, fazer como vários políticos aí que só falam e não faz. Nossa ideia aqui, até por conta da nossa profissão, de ser engenharia elétrica, de ser de engenharia, de construir, de pegar uma obra, terminar, entregar a obra, né? É isso que nós pretendemos fazer também na nossa administração. Vamos pegar, vamos fazer e vamos entregar. A hora que o outro assumir, a outra diretoria assumir, é que dê continuidade, se tiver alguma coisa que eles acham que deva mudar, que mude. Mas a gente tem a certeza que vamos entregar uma mútua bem diferente, com uma proposta boa, exequível e possível de ser alcançado, né? Então, aí, dia 17 de novembro, eu faço 2 chamadas aqui, né? Primeiro, dia 18 de outubro, vamos atualizar o nosso cadastro, vamos ficar em dia junto ao CREA. Até dia 18. Até dia 18. A pessoa pode já. Pode fazer já. Já. Senta aí e faz logo. Até dia 18 é o último prazo para vocês estarem com o cadastro em dia. Né? E no dia 17, do seu computador, né, vamos votar aí. Qual que é o horário? Das 9 às 19, das 8 às 19. Tá, a gente confirma e depois também registra lá nas suas redes. E acompanha a gente na rede, traga sugestões para a gente estar trocando ideias, né? Vamos estar conversando, vamos estar interagindo. Então, dia 17, o meu nome vai ser o primeiro da lista, tá facinho, é só marcar o primeiro quadrinho, não tem como errar, para diretor administrativo do Amuto, Newton Costa. Esse você aposta. Bacana, Newton. Além disso, gente, o Newton ele gosta muito de falar que ele é pé vermelho de ficha limpa e mãos limpas. Ficha e mãos limpas. Então, o pé vermelho é uma forma carinhosa da gente falar do nosso norte do Paraná, né? Quem conhece aqui nossa região sabe que a nossa região realmente tem a terra vermelha, mas o Newton ele tem aí uma experiência, uma atuação em vários lugares do nosso estado, atuando em faculdades, própria Curitiba, participando de vários, sendo conselheiro em várias instituições. Então, você
Vote Newton, dia 17. Só ir lá no site do CREA, tudo virtual. Eu penso que essa gestão trabalhou muito para que tudo ficasse muito mais fácil, Sim. facilitar, né? Veio aí da pós-pandemia, então a parte virtual facilitou. Então, hoje, muitas pessoas podem votar. Diferente daquilo, né? Que a pessoa precisava sair da sua casa. E às vezes não conseguia, porque tinha um problema, era na hora do almoço. Pegava chuva, trânsito, Agora não dava não. tempo. Agora não. Só entrar lá e votar. Votar. Muito fácil. Tá facinho. Tá facinho. No quadradinho coloca Newton Costa, diretor administrativo. Primeiro quadradinho. Primeiro quadradinho. É só fazer um X? Vai estar o nome? Só fazer o X. Vai estar o nome lá. Não é X, mas né? É só clicar. É só clicar no nome que ele desejar. Certo. Newton, é isso. Eu te agradeço pela disponibilidade, pelo seu tempo. Acho que você ficou bem, tranquilo. Tranquilo não, né? Eu costumo dizer que não fico vermelho, né? E se fico, ninguém vê também. Ninguém percebe. Né? Mas eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que é importante a gente estar levando essa informação, não só para os profissionais do sistema Conf, a CREA Mútua, mas para a comunidade como um todo. Isso. A gente tenta desmistificar um pouquinho isso também, né? E eu já aproveito para fazer um outro esclarecimento, né? Que é assim, apesar da Mútua ter 3 diretores e estar saindo o presidente do CREA, não existe chapa, né? Pela lei eleitoral, pela regra eleitoral, não tem chapa. Certo. As candidaturas são individuais. Sim. Mas nós temos aí dentro dessa eleição, que é uma coisa normal, uma coisa natural, que o presidente, um candidato a presidente tem mais afinidade com um diretor administrativo, normal, com outro, faz tal. parte. Daí forma-se uma chapa para sair candidatos, né? Inclusive, juntam aí as estratégias de eleição. Eu sou de Curitiba, não sou muito conhecido no interior, no oeste do estado, então vou me aliar com fulano, que ele é bem conhecido no oeste, daí ele pode me ajudar na minha eleição e eu ajudo ele aqui, esse tipo de coisa. E eu quero deixar claro que eu sou candidato independente. Gente, Newton é candidato independente. Eu apoio, eu gosto de todos os candidatos que são candidatos à presidência do CREA, né? Desejo a todos eles sorte, sucesso nas eleições, assim como também para os diretores geral, né, da Mútua. Também desejo todo sucesso para eles. Mas para diretor administrativo e como candidato a diretor administrativo, eu sou candidato independente. Bacana. Independente, porque quer ir lá e fazer a diferença, né? Juntamente com os demais diretores. Não quero ter atrito com ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui para somar, ou melhor, para multiplicar. Bacana, Newton. Bacana. É isso aí. É isso aí. Aqui, ó. Newton Costa. Esse a gente aposta. Faltou o slogan. A gente vai ter que colocar o slogan. Gostei do slogan. Valeu, Newton. Eu que bacana. agradeço.